Vamos falar do Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, que teve uma discussão feia com o subprocurador Nível de Freitas durante sessão do Conselho Superior do Ministério Público Federal na última terça-feira. Aras anunciou aos colegas que abriria uma votação quando foi interrompido por Nível. O procurador pediu ordem, disse que não aceitaria a bagunça e foi interrompido novamente. O subprocurador pediu respeito e aí Aras afirmou que o Nível não era digno de respeito e se levantou da cadeira partindo para cima do colega. Eu vou colocar em votação essa questão. Eu posso sentar o ponto de vista, senhor presidente? Pode. Tá. Eu só não posso admitir aqui essa bagunça que o colega... Não, bagunça, Vossa Excelência também interferiu quando o colega estava falando. Então, se Vossa Excelência quer respeito, me respeite também. Vossa Excelência não é digno de respeito. Eu digo de Vossa Excelência que é uma coisa... Não chegue perto de mim. Quem fala que sou eu, a corregedora. Inacreditável. Conselheiro, por favor, no seu lugar. Inacreditável. Presidente, peço a Vossa Excelência. E na quinta-feira, Augusto Aras arquivou a notícia-crime apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Aras explicou que tomou a decisão em razão da duplicidade de ações, já que Bolsonaro também encaminhou ao STF pedido de abertura de inquérito contra Moraes. O Procurador-Geral da República ainda afirmou em parecer ao STF que a graça concedida pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira é constitucional. Só que ele avaliou que o perdão não interfere na suspensão dos direitos políticos do parlamentar. Fiuza, começo por você. Estamos bem parados, né? Augusto Aras dando chiliquito, que é mistura de chilique com faniquito, é quase isso. Infelizmente, Lacombe, é uma cena, né, que plasticamente mostra todas as dúvidas que nós, ao longo do tempo, vamos observando na ação do Ministério Público no Brasil. Então, de fato, o Ministério Público, como eu trouxe essa crítica de forma incisiva várias vezes, no momento em que você teve, ao longo da crise sanitária, uma série de abusos ilegais, anticientíficos contra o direito dos cidadãos, o Ministério Público, pela Constituição, é aquele encarregado de defender os direitos difusos, os interesses coletivos. E o Ministério Público se omitiu recorrentemente, nesse período muito grave, continua se omitindo, o problema permanece. E a gente vê decisões do tipo essa, né, que o procurador diz que a graça, o perdão são legais e constitucionais. Não precisa ser dito, isso está escrito na lei, mas ele alinhava essa decisão, essa impressão, esse parecer, com uma supressão de direito, que é assim, mas não atinge a possibilidade, quer dizer, ou seja, os direitos políticos não seriam atingidos pela graça, o que é o direito criativo que ele está trazendo. Não tem como você enxergar, já comentei, acho que parece aquela ação do Lewandowski no impeachment da Dilma Rousseff. Ela sofreu impeachment, mas teve os direitos políticos mantidos, e nesse caso, e aí nos autoriza a achar que é um casuísmo, porque o deputado Daniel Silveira virou uma espécie de troféu do Supremo nessa briga com o Poder Executivo, e é claro que tudo que o Supremo ataca ganha status, ganha promoção, porque o Supremo está colocando os pés pelas mãos, está desrespeitando frequentemente a legalidade e, principalmente, está tendo uma ação histriônica, retórica, a população vê, a sociedade vê, se incomoda, então tudo que o Supremo é contra ganha força. E é claro que a candidatura, ou a possível candidatura do deputado Daniel Silveira,
na próxima eleição, ganhou força no momento em que o Supremo o transformou em troféu. E aí vai lá o procurador-geral e diz que ele não pode se candidatar, ou seja, ele teria que dar muita explicação e não seria nem no grito nem no tapa, porque a sociedade não quer esse tipo de exemplo vindo das máximas instituições. Ele teria que dar muita explicação para dizer por que ele fez a vontade do Supremo, né, nesse parecer, considerando que a graça não atinge, não preserva os direitos políticos do deputado. Constantino, seu comentário, então, sobre o rompante do Augusto Aras e a declaração dele sobre o caso Daniel Silveira. Então, Lacombe, primeiro lamentar o barraco, né? Isso não é condizente com as instituições e mostra exatamente aí o baixo nível que anda percolando por toda a nossa, abre aspas, República Federativa, né? É tudo muito triste observar essas figuras agindo dessa maneira, né? Talvez os nervos estejam muito à flor da pele. E aí a gente tem que perguntar por quê. Né? Talvez porque exista muito malabarismo para tentar agradar um lado, agradar o outro, tentar andar numa corda bamba, visando, quem sabe, um dia fazer parte daquele grupo que precisa se contrapor com a Constituição, né? E é o que o Fiuza já disse, quer dizer, está faltando uma bússola, está faltando um norte aqui, né, para impedir esse tipo de coisa. Talvez seja excesso de arbítrio, excesso de voluntarismo, né? Se tivermos a Constituição para ser seguida, eu acho que muitas coisas aí vão se diluindo, né? Por exemplo, o muito bem lembrado, decisão do Lewandowski, que garantiu direitos políticos a Dilma Rousseff, que tinha acabado de ser empichada. Ali abriu a porteira. Ali foi um escárnio, né? Então, de novo, vai mais ou menos na mesma linha. Não sou especialista em direito, mas reconhece o mérito do indulto, da graça, o indulto individual da graça, mas isso não garante os direitos políticos, aí é o contrário. Né? Então agora ele não tem a punição, mas ele não pode se candidatar, não é elegível. É tudo muito estranho. É tudo muito estranho. As coisas vão sendo formadas como uma colcha de retalhos, ao bel prazer dessas autoridades. Isso não está razoável. Né? Então, eu acho tudo isso muito lamentável, tudo isso muito triste, e mostra que nós precisamos aí ter um norte. Né? Talvez se todo mundo no Ministério Público, principalmente no Supremo Tribunal Federal, seguisse a Constituição Federal, né? Jogasse dentro das 4 linhas da Constituição, eu acho que muito ruído, muito barulho seria evitado. Ana, seu comentário fecha essa pauta então, Augusto Aras. Olha, Lacombe, se isso fosse apenas assim uma exceção, né, esse barraco fosse uma exceção, mas infelizmente no Brasil esse tipo de conduta, de imagem que o judiciário passa, parece que é a regra. Né? Obviamente, tenho grande respeito pelos juízes aí de primeira instância, segunda instância, juízes que vivem exatamente estudando as leis, e aí chega ali lá em cima, né, onde tudo deveria ser até bem mais sério, mostrando que essa seriedade, essa cascata de seriedade deveria ser de cima para baixo, né? E no Brasil ela é de baixo para cima. Infelizmente, é a regra, né, no Brasil. Mas, diante de um judiciário que nós temos ministros da Suprema Corte que fazem vídeo chorando porque estão fazendo homenagens, estou falando do senhor Gilmar Mendes, um ministro de uma Suprema Corte que faz um vídeo chorando, homenageando o advogado de um ex-presidiário, onde o Supremo Tribunal Federal pavimentou um caminho no mínimo bizarro para esse ex-presidiário sair livre, leve e solto para se candidatar novamente à presidência da República, onde nós temos ministros que viajam pelo mundo, vão até Boston dizer que nós temos que lutar contra o bem contra o mal, e nós somos o bem. Ministros como Alexandre de Moraes, que ignoram absolutamente tudo da nossa Constituição. Ver uma cena como essa... o brasileiro olha e fala, né, que pena, mas mais uma vez, mais um dia ali, o contexto do nosso judiciário e do alto escalão da nossa República pagando mico, para dizer aí o jargão popular. Eu também não sou jurista, não sou advogada, então por isso eu tenho algumas fontes
que nesses casos ali eu bebo, doutor Ives Gandra, por exemplo, e uma dessas fontes é a doutora Tameia Danelon, que já entrevistamos aqui. A doutora Tameia, que é procuradora da República, professora de processo penal, ela fez 4 tweets rapidinhos em relação a esse contexto todo da graça, né, do indulto ao deputado, e ela disse o seguinte, que o indulto individual concedido a Daniel Silveira é plenamente constitucional, pois a Constituição prevê essa prerrogativa ao presidente da República. Depois ela diz que essa graça não viola o princípio da impessoalidade. Depois ela diz que, neste caso, a graça não precisaria ser concedida apenas após o trânsito em julgado, o que muitos da oposição aí defendem, quando não há mais a possibilidade de oferecimento de recursos, pois como a condenação foi proferida pelo STF, que é a última instância, o deputado não poderia mais ser absolvido. E para finalizar, sobre esse contexto que o PGR agora defende, a doutora Tameia Danelon diz o seguinte: entendo que essa graça atinge as penas de prisão e de multa, e também as penas secundárias, exemplo, a perda da função pública. Logo, o parlamentar não perderia seu mandato de deputado e estaria, sim, elegível para as próximas eleições. Lacombe, sabe de quem eu tenho muita pena, de quem eu tenho dó? Dos estudantes de direito no Brasil. Tá difícil de entender, fica cada vez mais difícil de entender.